Olá pessoal, aqui é Eric Vinícius, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje falaremos sobre ETFs, o que são, quais vantagens, desvantagens, como negociá-los, tá? Então continue aqui porque você está no Pensamento Milionário. Mas antes de darmos continuidade, eu peço para que, se você ainda não fez, me siga no Instagram através do @ericvini_3. Claro, se inscreva também nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. E como eu anunciei antes da chamada do vídeo, hoje falaremos sobre ETFs. O que são ETFs, quais vantagens, desvantagens, como negociá-los. E aqui nesse vídeo, hoje, falaremos sobre tudo isso. Começando com o que são ETFs. ETFs, então, nada mais são do que fundos de investimentos que podem ser comprados e vendidos como uma ação. Eles possuem em seu ticker o número 11 e normalmente eles existem, eles surgem para acompanhar certos índices. Então, diferente de outros fundos que surgem para superar certos índices, como por exemplo o Ibovespa, os ETFs surgem apenas normalmente para acompanhar certos índices. E pode ser até também o Ibovespa, como eu vou citar mais à frente nesse vídeo. Por conta disso, os ETFs possuem taxas administrativas mais baixas, mais reduzidas do que os outros fundos. Porque, já que eu não preciso ter milhares de cabeças pensantes para gerir esse fundo, tendo em vista que os ETFs têm uma linha mais passiva, eu não preciso cobrar taxas administrativas mais altas. E é justamente assim que se pensam os gestores, os poucos gestores dos ETFs. Por conta disso, os ETFs acabam possuindo taxas administrativas mais baixas. Eles também são comercializados em lotes de 10 e não de 100, conforme são as ações. Porém, os ETFs também possuem um mercado fracionário, onde são comercializados lotes, digamos assim, de 1 a 9 ETFs. Mas a principal característica dos ETFs, o que faz eles serem muito procurados no mercado, é que eles oferecem uma diversificação de fundos muito grande, com a possibilidade de serem negociados conforme as ações, com a facilidade que as ações são comercializadas. Com isso, você consegue comprar ou vender com esta mesma facilidade. Caso você venda, inclusive, a liquidez dessa venda, desse investimento, é conforme as ações. Em 2 dias estará na sua conta. Diferente de outros fundos que podem ter liquidez até para D+30. Então, não é por menos. Caso um gestor de um fundo desse precise se desfazer das suas cotas, para ele não precisar vender de imediato, porque pode ser um cenário, às vezes, não favorável para essa venda, eles pedem, uma liquidez mais ampla, podendo chegar até em D+30, em 30 dias. E com relação à diversificação que eu citei, os ETFs proporcionam isso de uma maneira muito vantajosa. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, R$1.000 para se investir, tá? Eu tenho uma diversificação muito maior nos fundos de ETFs, nos ETFs, do que propriamente dita nas ações. Porque com R$1.000 eu não vou conseguir comprar muitos tipos de lotes de ações diferentes, diferente do ETF, que já possui essa diversificação dentro do próprio fundo de investimento. Hoje em dia, possuímos vários tipos de ETFs sendo comercializados na nossa bolsa de valores, na B3. Porém, não são todos que possuem uma liquidez boa. Mas por que isso, Eric? Simplesmente pelo fato de alguns ETFs não serem muito negociados. Com isso, quem possui não consegue vender com certa facilidade. Mas se você quiser conhecer todos esses tipos de ETF que a gente tem negociados aqui hoje, eu peço para você acessar o site da B3, que é www.b3.com.br. Lá tem uma lista com todos os ETFs que são negociados. Vou citar agora alguns ETFs que eu julgo de maior importância que são negocializados aqui na nossa bolsa, no nosso mercado financeiro. BOVA11. O BOVA11 é um ETF que replica as 68 empresas que compõem o Ibovespa. Ou seja, esse ETF busca acompanhar o índice das 68 empresas que compõem o Ibovespa. Small 11. E repara que, embora eu tenha pronunciado Small, o ticker dele é sem o A, é apenas SMLL11. E ele replica as 74 melhores empresas que são comercializadas aqui na B3, na classe de Small Cap. E VVB11, que replica as 500 melhores ações americanas. Ou seja, é uma maneira muito boa também de se expor ao mercado internacional sem, de fato, precisar tirar dinheiro aqui do Brasil. E por último, e não menos importante, o IMAB11, que é um ETF que replica os títulos que são indexados à inflação, ao IPCA. Mas, Eric, existe ETF de renda fixa? Sim, existe. E o IMAB11 é um exemplo. E vale destacar que a negociação desses ETFs é exatamente igual à negociação de ações. Não só desses ETFs que eu acabei de citar, mas de todos os outros. Mas, Eric, me diz então quais são as desvantagens dos ETFs, já que até agora você só citou alguns pontos e positivos. As maiores desvantagens dos ETFs, na minha opinião,
são as seguintes. Primeiro, eles não pagam proventos, não pagam dividendos. Eles preferem pegar esse dinheiro e reinvestir dentro do próprio fundo. Então, para muita gente, isso pode de fato ser uma desvantagem, principalmente para aquelas pessoas que investem pensando somente em dividendos. E a segunda desvantagem é que os ETFs pagam imposto de renda de 15% sobre os ganhos de capital. Ou seja, não é igual às ações que há aquela isenção de imposto de renda para quem vende, quem há um ganho de menos de 20 mil reais no mês. Mas o que é uma desvantagem para os ETFs de renda variável acaba sendo uma vantagem para o ETF de renda fixa. E por que isso? Simplesmente pelo fato de que se eu pegasse o meu dinheiro, o meu capital e aplicasse em títulos, em investimentos de renda fixa, eu estaria pagando um imposto de renda com alíquota maiores. Ou, se eu quisesse uma alíquota de 15%, esse meu investimento teria que ficar aplicado no mínimo 720 dias. Diferente se eu pegar o meu dinheiro e aplicar num ETF, e no ETF de renda fixa. Por quê? Não importa. Se eu aplicar no meu ETF de renda fixa e deixar 2 dias, eu pago sobre os ganhos, sobre os possíveis ganhos, uma alíquota de 15%. Se eu tivesse feito isso, aplicado esse meu capital em investimentos de renda fixa, eu estaria pagando, além do IOF, por ser menos de 30 dias, também o imposto de renda com alíquota de 22,5%. Então, essa desvantagem que eu citei do ETF para renda variável acaba se tornando uma vantagem para o ETF de renda fixa. Espero que com esse vídeo vocês tenham entendido um pouco mais sobre o ETF e tenham de fato visto que este é um tipo de investimento válido para você compor a sua carteira de investimento. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela atenção e até a próxima.